Dylan, eu preciso falar com ele, tocar nele. Eu preciso saber como ele tá. Você traiu a minha confiança. Não, vó, você entendeu tudo errado. Você é uma Werner! Eu esperava mais respeito da tua parte. Comigo, com este lugar. Com a nossa família, Mirella. Ninguém tá brincando aqui. Tô falando bem sério, Carla. Você tem um combinado com a gente. Entendeu? E não adianta beber aguinha, não. Que não vai resolver. Os seus olhos têm sido bons ou maus? Você dar mais valor, atenção às coisas materiais, passageiras, físicas, ou às coisas espirituais, que são invisíveis, mas que são eternas? Bem, essa escolha é de cada um. Eu já tenho aqui a minha Bíblia aberta no livro de Salmos, capítulo 118. Se você puder abrir a sua Bíblia e deixá-la aí marcada, Salmo 118. Eu já vou falar sobre um versículo que vai lhe ajudar e muito, principalmente você que diz, olha, bispo, ninguém se importa comigo. Preste atenção, você que diz, olha, ninguém me ajuda, ninguém se importa se eu estou bem ou mal, feliz ou infeliz, alegre ou triste, saudável ou doente, bem-sucedido, próspero ou endividado, desempregado. Deixe a sua Bíblia aberta, eu já volto falando ao respeito. Aumente o volume do seu televisor, do seu computador, porque agora você vai saber se os seus olhos têm sido bons ou maus. Esta é minha esposa, querida. Nos conhecemos, de Nazaré. Como vai, Aziza? Péssima. Desde que meu marido largou nosso sustento e me abandonou para seguir você. Aziza, por favor. E por acaso é mentira, Matheus? Não largou um trabalho que dava uma vida segura para a nossa família para ir atrás de ilusões. Chega, vamos embora, venha. É isso que espero dos seus seguidores. Que abandonem tudo que possuem e o sigam. Não se preocupem em juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem tudo, e os ladrões procuram e roubam. Mas se preocupem em guardar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. E os ladrões não procuram nem roubam. Digo que onde estiver o teu tesouro, é aí que estará também o teu coração. Não procuram nem roubam. Estará também o teu coração. Como ele teve coragem de deixar aquela mulher impune? Será que ele não percebe que ele escolheu a vida que tem? Não merecia ser perdoada. São os olhos
a lamparina do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em você seja treva, que grandes trevas serão. Seguir o Senhor Jesus não é uma ilusão, não é um fanatismo, não é uma religião. Seguir o Senhor Jesus por meio da obediência à sua palavra é a decisão mais sábia que o ser humano possa tomar em vida, nesta vida. É claro que isso fará com que os incrédulos, ou os fanáticos, ou os religiosos, os desequilibrados, considerem essa decisão, essa escolha sábia como perda de tempo. Ou fanatismo, quando na verdade é justamente o contrário. Seguir Jesus, como diz as Escrituras Sagradas, é você então tê-lo consigo a todo instante. Não é uma religião. Seguir Jesus não é pertencer a uma denominação evangélica. Seguir o Senhor Jesus não é ser fanático. Seguir o Senhor Jesus é praticar os seus ensinamentos. Veja só o que está aqui. No livro de Salmos 118, versículo 5, diz: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Quer dizer, você está aí agora passando um aperto, preste atenção, você que está passando um aperto na sua vida conjugal, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, familiar, você que está passando por uma situação apertada, emocionalmente, espiritualmente, Deus, meu amigo, está falando para você, escolha olhar com bons olhos para si mesmo, para as pessoas, inclusive para essa situação adversa, porque essa situação está difícil, está apertada, para que o seu testemunho seja grande, glorifique a Deus, a exemplo dessas milhares de pessoas que aos domingos vêm aqui ao Templo dos Maiores Milagres. Mais de 75 mil pessoas já passaram neste mês de maio pelas portas do Templo dos Maiores Milagres na Zona Sul. Esse povo não é bobo. Esse povo está buscando o Deus da Bíblia. Esse povo está escolhendo olhar com bons olhos para as coisas espirituais, como a palavra de Deus, os testemunhos que provam que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Meu amigo, nós vamos ter neste domingo o evento da ferida à cicatriz. Qual é a sua ferida? Este ente querido seu, conhecido, tem uma ferida no corpo, uma doença, ou na alma, um trauma, um complexo, algo que está sangrando dentro dele, ou na sua consciência, escolhas erradas, sabe, decisões indevidas, reações indevidas que lhe acusam. Eu não sei aonde está a sua ferida, mas uma coisa eu sei. Em Jesus nós encontramos a cura para o corpo, para a alma e para o espírito. A entrada principal do Templo dos Maiores Milagres é por aqui. O que separa a rua desse espaço são 23 degraus, que não é um mero acesso. Cada degrau representa um passo, uma transformação de vida. A seguir, 3 problemas e uma solução. A prática da fé inteligente, ensinada na grande concentração de fé e milagres. Durante 5 anos, eu passei por um período depressivo. Eu era uma pessoa antissocial, nervosa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde,
A depressão é uma doença psiquiátrica crônica que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, a estimativa é que 5,8% da população seja afetada pela doença, que é uma das principais causas de suicídio. Eu via tomar alguns remédios que estavam na minha casa, então eu misturei vários, sem saber qual a definição, para que servia, né? Como eu já tomava também os remédios antidepressivos, acabei misturando com outros. E aí, quando eu fui para o hospital e fiquei muito, muito mal, me sentindo muito doente mesmo, eu queria morrer. Diante de um quadro irreversível para a medicina, Débora foi orientada pela equipe médica a buscar a cura de sua alma. E foi na concentração de fé e milagres que Débora foi da ferida à cicatriz e viu sua vida se transformar. Quando eu cheguei aqui, no primeiro dia que eu já vim buscar essa cura dos milagres com água viva, né? Eu já tirei um peso e eu já fiquei em paz. Eu já senti uma libertação no primeiro dia. E eu falei, aqui é o meu lugar. Usei a água viva todos os dias ao amanhecer, fazia uma oração e bebia, sempre agindo a minha fé, conversando com Deus e pedindo a libertação. E hoje eu estou curada. Como viver bem em um lar que não tem paz? O nosso casamento ele era conturbado, não tinha respeito. Eu saía para um lado, meu marido saía para o outro. Não tinha agressão física, mas tinha agressão verbal, porque uma palavra lançada ela dói muito mais do que um tapa, né? Enquanto Francisca se via no fundo do poço, o meu pior momento foi quando nós estávamos separados dentro da nossa própria casa. A decisão de separação já estava praticamente tomada. Na prática a gente já estava se comportando como tal e faltava mesmo era só detalhes para ver como é que um ia para cada lado. Através de um convite, Francisca encontrou a oportunidade de ter uma família verdadeiramente feliz. Eu comecei a vir para as reuniões, né, da concentração de fé e milagre. Comecei a trazer o meu álbum da família, comecei a usar a minha fé, a vir, a usar água, levava água também, sem ele saber, ele bebia. Eu vendo a mudança nela, senti vontade de vir, vim, agradeci e comecei a participar também, para ter esse resultado junto com ela. Através da minha fé, da minha intercessão, pelo meu casamento, através da água viva, hoje eu tenho o meu casamento transformado. Ao ser diagnosticada com um tumor, Miralva passou por dias terríveis após uma cirurgia. Depois dessa cirurgia feita, eu fiquei com edema, vazava muito a cabeça e foram dias terríveis, de muita dor. Tinha que ter um esforço de mim, mas eu já não estava tendo força. Passava na minha cabeça que eu não ia voltar mais. Sem esperança e cansada de tantos medicamentos, Miralva se apoiou na fé para alcançar a cura. A água viva foi usada, banhada, aonde estava essa cirurgia. Eu usei a fé. A fé no Deus vivo. O médico disse que não acreditava nesse Deus. Mas ele disse, infelizmente eu tenho que concordar com você. E você usou a fé e deu certo. Faça a sua parte. E deixe que a parte mais difícil ou impossível, devo corrigir, Deus fará. Que é a parte dele. A busca pelo Espírito Santo, a maior de todas as promessas. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. A verdadeira alegria. Agora, o que te separa do milagre que você precisa é apenas uma atitude. Esteja na grande concentração de fé e milagres, domingo, às 7 e às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, onde você dará o seu maior testemunho. A exemplo da Débora, você que estava aí planejando tirar a sua própria vida, Deus acabou de lhe alertar, como também você que já tentou o suicídio e não conseguiu.
Foi Deus que te livrou da morte, como livrou a Débora, e hoje está aí. No momento da água viva, o Espírito Santo a libertou do espírito, do suicídio, da depressão. A Francisca e o Eduardo, que o casamento estava destruído, eles não se entendiam. Um ficava ferindo o outro, com palavras, atitudes, o egoísmo, a desconfiança. E a senhora Miralva, que sofreu com dores de cabeça constante, ela que sofreu com problemas de saúde, que os médicos já não sabiam mais o que fazer. Todas estas pessoas fizeram algo em comum. Vieram ao Templo dos Maiores Milagres, trouxeram uma garrafinha com água e no momento da água viva, que é um momento que nós temos na reunião do Espírito Santo às 7 horas da manhã e às 9h30, Deus operou o milagre. Houve a cura. Essas feridas foram cicatrizadas no casamento, na vida espiritual, na saúde, na vida familiar. Veja aqui, por favor, os sintomas de que você precisa buscar neste domingo a cura da sua alma: rejeição, injustiça, abandono, humilhação, traição, violência verbal, violência física, medo do novo, abuso, decepção. Veja, você que está aí agora sofrendo com decepções no âmbito amoroso, no âmbito profissional, familiar, social. Você que diz: bispo, eu sofri perdas, eu estou sofrendo perdas. Perdi entes queridos durante a pandemia, estou perdendo um ente querido prematuramente para o vício, para a depressão, para uma doença incurável. Traga esta pessoa, esteja aqui conosco neste domingo ou no templo da Universal mais próximo da sua casa, porque nós vamos lhe ajudar. Se você se identificou com um destes sintomas, você precisa buscar a cura da sua alma, do seu corpo, do seu espírito, no Espírito de Deus, só o Espírito Santo. Por isso nós temos um momento da água viva. 1 hora antes, eu estou aqui na entrada do Templo dos Maiores Milagres para lhe recepcionar. Faça frio ou calor, esteja chovendo ou faça sol, nós estamos aqui. Todos os domingos para lhe recepcionar. Traga uma garrafinha com água, traga os seus familiares convidados, porque a água viva, o Espírito de Deus, vai operar e o milagre vai acontecer. Meu nome é Alex, trabalho atualmente como chefe de segurança e comerciante também. O médico falou que meu filho, ele era autista e não havia nada, o remédio que poderia fazer com que ele voltasse, assim, digamos que à normalidade, né? Que era aquilo pro resto da vida. Então eu já comecei a sofrer antecipadamente, porque eu via que nem os recursos que eu tinha e nem os médicos mais eles conseguiriam me ajudar, que já estava no limite deles. E com isso eu já comecei a sofrer antecipado. Passei a beber todos os dias para eu conseguir dormir, entre aspas, né? Porque eu não pegava no sono. Quando eu me dei conta, eu estava na depressão profunda. Eu já estava já com essa ferida aberta e eu não sabia como curar ela. Foi daí que um dia, eu no meu escritório em casa, eu tinha uma arma, até por conta, né, do meu trabalho. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, só via muro, não via saída. Então eu peguei e escrevi uma carta para minha esposa, pedindo perdão para ela, que se ela estivesse vendo aquela carta, que eu não estaria mais entre eles, porque eu não aguentei a pressão e resolvi tirar a minha vida. Só que nesse mesmo instante, algo dentro de mim, não em voz, mas algo dentro de mim veio e disse para mim assim, ó: olha até onde você chegou na força do seu braço. Ninguém pode mais te ajudar. Desci do escritório, fui para a sala, isso já era por volta de umas 00:30, mais ou menos. Liguei a televisão. O incrível foi quando eu liguei a televisão, coloquei na programação da igreja, o bispo olhou assim, parecia que ele estava falando para mim. Eu comecei a escutar a palavra que o bispo estava falando. Ele falou: eu faço um desafio, vai na igreja e fala para Deus, conta o seu problema que está te afligindo.
Aí eu peguei, fui para a igreja e falei assim, Senhor, o Senhor sabe essa angústia que está no meu coração. O Senhor sabe esse sofrimento, eu não tenho mais para onde ir. Mas no término daquela reunião, parecia que, sabe, tinham me tirado uma tonelada do meu peito. Eu já me senti bem. Dia após dia, eu comecei a ver a evolução do meu filho. Os médicos, falavam, a gente não sabe se ele vai andar bem, se ele vai se relacionar com as pessoas, a gente não sabe. E meu filho hoje, graças a Deus, se recuperando bem, a evolução dele, nossa, hoje em dia deixa a gente até de cabelo em pé, tem que ter muita energia, porque uma criança que era para ficar lá parada, lá no cantinho dela, é bem espontânea, graças a Deus. A gente vê agora a manifestação de Deus na nossa vida. Hoje, eu e minha família, nós estamos na Igreja Universal, porque foi lá que nós encontramos a solução do nosso problema. E essa ferida que antes eu tinha, hoje já está cicatrizada, porque o Espírito Santo, ele desceu sobre mim e hoje eu sou uma nova pessoa. Pare aí agora. Você não vai tirar a sua própria vida. Você que tem aí uma arma de fogo preparada para atentar contra a sua própria vida ou contra a vida de alguém, como a sua esposa ou o seu filho, o seu pai. Você que tem aí um punhado de medicamentos, jogue no lixo agora essa corda. Você não vai dar fim à sua vida. Assim como Deus livrou o Alex, Deus vai livrar você também e vai ser agora. Porque, meu amigo, Deus, ele viu a sua dor, ele viu a sua aflição, ele tem visto os seus problemas. Mas ele só pode agir na vida daqueles que o buscam. A exemplo do Alex. Prepara uma garrafinha com água. Troca essa arma de fogo, essa corda, esse punhado de medicamentos por uma garrafinha com água. Que ninguém dá nada por ela, né? Mas bem, prepara essa garrafinha. Traz ela domingo agora. Eu vou estar aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. 1 hora antes de cada reunião, eu vou estar na entrada para lhe recepcionar e você vai fazer uso desta água nos primeiros 15 minutos, seja do jejum do Espírito Santo às 7 horas da manhã ou da concentração de fé em milagres às 9h30. Vai ser um dia memorável. Essa ferida vai ser cicatrizada do corpo, da alma e do espírito. Traga sua garrafinha com água. O momento da água viva, o momento em que o Espírito Santo vai agir por meio desta água consagrada no Monte Hermon, o monte em Israel onde Jesus foi transfigurado, para que a sua vida ela seja transformada. Como era a Marina antes de passar pelas portas da Igreja Universal? Então, pastor, eu cheguei na igreja com a vida totalmente destruída. Eu cheguei no último estágio, então a igreja para mim foi a última porta. A senhora fala último estágio, por quê? O que aconteceu? Quais eram os problemas? Então, desde a minha infância eu sofria com depressão. Desde os meus 9 anos eu tinha desejo do suicídio. Então, com os 9 anos eu tentei o suicídio, aos 14 anos também, e com 20 e poucos anos foi quando eu cheguei no último estágio, que foi quando eu saí para tirar a minha vida. Mas a senhora como criança, 6 anos, depois 14 anos, né? Depois com 24 anos, em torno de 24 anos. Sim. Mas o que vinha na sua mente? Era uma saída, era uma dor? O que aconteceu a ponto de achar que eliminar a vida, tirar a vida seria uma solução? Então, era uma tristeza muito grande, eu tinha um sentimento de rejeição, então nada que eu tivesse, nada do que eu fazia preenchia aquele vazio. Então, assim, era uma dor muito grande e, assim, quando a pessoa ela quer se suicidar, na verdade ela não quer morrer, ela quer aliviar aquela dor. Então foi assim que aconteceu comigo. Era uma dor insuportável. Sim, senhor. Como foi que a senhora conheceu a fé através do trabalho evangelístico da Igreja Universal? Foi através de uma programação. Eu tinha passado o dia bebendo nesse dia e aí eu não conseguia dormir e comecei a planejar o meu suicídio. E aí foi quando eu estava lá vendo a programação e o bispo falou:
tudo aquilo que eu estava pensando, ele falou. Você que está pensando em tirar a sua vida, você que vê que não tem mais saída, você que vê que é um peso para as outras pessoas, que você não acrescenta nada na vida das pessoas, para de pensar isso, procura uma igreja universal e se você for lá e nada acontecer, você pode se suicidar. E assim eu fiz, e foi quando eu cheguei na igreja universal. E aí eu fui. E quando eu entreguei, eu falei para Deus que eu não queria mais aquela vida, que eu entregava para Ele aquele resto de vida que ainda me sobrava. Se Ele não fizesse nada, eu ia me suicidar. Quando eu saí de lá, eu já saí com uma paz, com uma alegria e já não sabia mais por que eu tinha aqueles pensamentos de suicídio. Hoje, quantos anos se passaram dessa experiência aqui num domingo pela manhã? Pela misericórdia de Deus, são 8 anos e hoje eu tenho paz. Eu tenho alegria e graças a Deus nunca mais, mesmo diante de qualquer situação difícil, nunca mais vejo esse pensamento de suicídio. Hoje tem uma família? Hoje eu tenho uma família, eu sou casada, eu e minha esposa estamos na fé, minhas filhas também e graças a Deus está tudo abençoado. Hoje tem paz? Sim, senhor. Tá vendo? O Deus que mudou a vida da senhora Marina, Ele também está disposto a mudar a sua. Só basta você dar o passo de fé que ela deu. Ela aceitou o desafio e veio até a Igreja Universal e hoje está aqui. 8 anos se passaram, viva, feliz, família transformada. Deus quer mudar a sua vida também. Você está vendo só Deus insistindo com você que acha que para a sua vida não tem mais jeito. A todos vocês aí da região de Jardim Capela, aqui na Zona Sul de São Paulo, o pastor Salem, juntamente com a sua esposa, obreiros, membros e voluntários, evangelistas de todos os grupos, estão de braços abertos, como estão as portas da Universal, aí no Jardim Capela. Acabamos de acompanhar o caso verídico da Marina, que também tentou o suicídio por 2 vezes. Deus a livrou da morte, como livrou você também. Para que domingo agora você esteja conosco no Templo da Universal mais próximo da sua casa ou aqui no Templo dos Maiores Milagres, diga, onde eu darei, fale, o meu maior testemunho. É isso mesmo. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Bem, pare de dar desculpas e crê em Deus, como diz as Escrituras Sagradas.